Bom dia, meus irmãos, que a graça e a paz de Cristo nos cubra ricamente. Gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículos 3 a 11, serão a base da nossa meditação nesta manhã. Aqueles que estão em casa, no leito do hospital, ou impedido, de alguma forma, de estar na convocação santa, presentes aqui, desejo a vocês que sejam, sim, abençoados pela palavra, mas que, o quando antes puderem, estejam publicamente com irmãos em Cristo, numa igreja local, vivendo a vida comum da igreja, adorando ao Senhor no dia que Ele separou para si. Filipenses capítulo 1, versículos de 3 a 11, diz assim a palavra do Senhor: Dou graças ao meu Deus por tudo que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês em todas as minhas orações. Dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque eu os trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo. Pois Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vocês, no profundo afeto de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e em toda a percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Vamos orar mais uma vez. Santo e eterno Deus, te pedimos, Senhor, a tua graça e condução enquanto meditamos na tua palavra. Se propício a mim, pecador, trata o meu coração, faz com que, apesar das emoções, apesar do coração acelerado, o Senhor me dê paz, tranquilidade para pregar o teu Evangelho. Que as emoções não encubram o Evangelho da graça tratado ao teu povo. Que não esconda a cruz, mas que Cristo seja exaltado e o seu povo seja edificado por meio da exposição da palavra. Essa é a nossa oração, no nome santo e poderoso de Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, hoje é aquele sermão que eu falei. Chegou o último domingo, o qual cultuaremos nossa família aqui, e um misto de emoções toca o nosso coração. Aquele sentimento agridoce da alegria de viver aquilo que o Senhor tem separado para nós, de expectar como será o novo passo que damos, a vida na Bahia. Alguns já perguntam, ei, vai desacelerar um pouquinho? Espero que sim. E outras que são já a saudade daquilo que a gente viveu, daquilo que a gente tem vivido, que experimenta. Pensando sobre isso, eu fui levado a pensar sobre laços que nós cultivamos e vivemos, experimentamos na nossa vida. Existem laços que aparecem para nós com tamanha estranheza, mas que nos ligam tanto a pessoas. Sai um gol do seu time e você abraça uma pessoa que você nunca viu, não sabe de onde veio ou para onde vai. São laços que nos permeiam. Porém, esse laço ele se quebra se não houver uma continuidade.
Essa pessoa vai para a sua casa, você para a sua, você não sabe o nome, você não sabe onde estuda, o que faz da vida. Porém, existem laços que, por mais que a distância esteja presente, eles não se rompem. Um desses laços é o laço de sangue familiar. Você pode estar morando em Recife, seu irmão no Canadá, mas vocês nunca deixarão de ser irmãos. O sangue de vocês nunca deixará de ser compatível. Vocês podem ter passado por uma briga, uma desavença, e isso não romperá efetivamente os laços de sangue que têm um com o outro. Quando Paulo ele está tratando a igreja de Filipos, ele está tratando, sim, de laços que foram experimentados, vivenciados, e que unem a Paulo e a essa congregação, a essa igreja. Paulo escreve essa carta em um momento que ele está preso em Roma, na sua primeira prisão. Paulo está aqui com o seu ministério praticamente travado, e nós vemos, então, ele escrever essas cartas. Já tratamos aqui que o propósito de Deus, nessa pausa aparente, era que este homem fosse utilizado pelo próprio Senhor para escrever cartas como essas, para que pudesse aconselhar a pastores que vinham até ele e pudesse se relacionar com aqueles que estavam ali presentes, a ponto que ele vai nos narrar que até mesmo os da casa de César têm se convertido a Cristo. O que percebemos então é que no meio disso a igreja lembra de Paulo e Paulo lembra da igreja. A igreja lembra de Paulo trazendo donativos, cuidado, carinho, através do seu pastor que vai até o encontro de Paulo. Paulo lembra da igreja, escrevendo essa carta e trazendo as palavras que traz aqui. O que ele lembra é que os laços que unem essa igreja são os laços da fraternidade, da irmandade que eles têm em Cristo Jesus. Porque o sangue de Cristo corre nos umbrais do coração de Paulo e daqueles irmãos, é que eles têm um laço que não se rompe com a distância e com as adversidades e situações. É por isso que, nesta manhã, eu gostaria de pensar e meditar nesse texto sobre o tema nos laços fraternos do amor de Cristo. Os laços fraternos do amor de Cristo. Quais são as características que formam este laço? Em primeiro lugar, nós vamos perceber a orientação de que esses laços são laços que geram gratidão no coração. Esses laços são laços que geram gratidão no coração. Do versículo 3º ao 5º, vemos a Escritura nos dizer: dou graças ao meu Deus por tudo o que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês em todas as minhas orações. Dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho desde o primeiro dia até agora. Paulo, ele inicia a sua carta nesse trecho aqui, depois de se apresentar, falar que envia, juntamente com Timóteo, de Cristo, essa carta a Filipos. Ele diz que dá graças, ele fala sobre a sua oração. E ele diz, então, ele mostra toda a gratidão devotada primeiramente ao Senhor. O motivo de gratidão inicial de Paulo aqui é demonstrado, é devotado a Cristo. Ele dá graças a Deus, porque, de fato, é Deus quem nos prepara e nos dá a igreja para a qual nós vamos. É Deus quem destina pastores e destina membros à igreja. É Ele quem compõe com beleza, com cor, com diversidade, homens e mulheres conjuntamente, formando um corpo de uma igreja local. Por isso, a graça a ser dirigida, ou a gratidão inicial, é ao Senhor direcionada. Dou graças ao meu Deus por tudo.
É a Deus que é dedicada toda a gratidão. Porém, no bojo dessa gratidão, logo de pronto, Paulo afirma que é grato por conta da igreja. Ele é grato a Deus porque Deus lhe deu uma igreja para viver. É por isso que ele diz: sou grato quando eu lembro de vocês. Sou grato a Deus porque lembro de vocês, ou quando lembro de vocês. Paulo demonstra profunda gratidão ao Senhor, porque ele legou uma igreja para si. Ele diz então como ele o faz. Ele diz: fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês em todas as minhas orações. Paulo se coloca orando por aqueles irmãos. A gratidão de Paulo não nasce de resultados ministeriais, mas de relacionamentos forjados no evangelho da graça. Cada lembrança da igreja se transforma, então, em ações de graças, porque os laços fraternos construídos em Deus são dádivas dessa graça que o Senhor o deu, de uma igreja local, de pessoas para amar, para cuidar e ser cuidado. Esses laços se expressam na cooperação do evangelho. Ele diz, então, que essa igreja tem caminhado com ele. Ele aplica, então, essa graça dada ao Senhor, devotada ao Senhor, dizendo: pela maneira pela qual vocês têm participado na proclamação do Evangelho. É porque a igreja tem pregado o Evangelho que ele dá graças ao Senhor. É porque o Senhor tem usado essa igreja na proclamação do Evangelho que ele tem enchido este templo, a ponto de que, se formos contar a membresia da igreja com os lugares que temos aqui, faltará por muito. É Deus quem tem aglutinado as pessoas para si, e Ele o tem feito pela proclamação do Evangelho. Dentro disso eu destaco, todas as vezes, em todas as reuniões que temos aqui na igreja, para recebimento de membros, o destaque que se dá pela graça de Deus é de que essa igreja tem proclamado a verdade do Evangelho, e por isso se achegam pessoas aqui. É exatamente esse o motivo de gratidão que Deus coloca no coração de Paulo e que ele tributa ao Senhor, porque essa igreja tem vivido verdadeiramente os laços de Cristo, e por isso tem adotado pessoas, trazido pessoas para si. E a graça de aplicar isso na minha vida é de que eu sou um desses adotados. Na minha adolescência, final dela, 16, 17 anos, cheguei por aqui, fui cuidado por essa igreja, fui tratado em meu coração, foi me dada a oportunidade de servir, de vê-la servir. Eu fui alimentado por essa igreja. E por isso, o motivo de gratidão pela existência dessa igreja toma conta do meu coração e da minha família. Os laços que Cristo nos permitiu viver aqui geram gratidão no nosso coração. E isso eu não poderia sair sem expressar. Sou grato a Deus pela vida dessa igreja. E cada um de nós aqui deve o ser. Se temos uma igreja para congregar, é porque o Senhor nos deu como dádiva dele a comunhão dos santos, uma igreja local. Por isso, onde há laços fraternos no amor de Deus, o ministério deixa de ser peso e se torna gratidão. Igrejas maduras não são marcadas apenas por atividades, mas por uma comunhão verdadeira. É assim que nos portamos aqui. Nós somos chamados a amar e a sermos gratos pela presença um do outro nas nossas vidas. Às vezes, quando a gente está no dia a dia, a gente não percebe a bênção que a pessoa do lado é. E quando se afasta, a gente sente falta.
O chamado da Escritura é, sim, a de lembrar dos laços que nos unem e fazer com que isso transforme a nossa reação em gratidão de coração ao Senhor, por aqueles que Ele nos dá, a viver a luta, a batalha do Evangelho, todos os dias, na comunhão dos santos. Temos meditado sobre nos laços fraternos do amor de Cristo, e percebemos, em primeiro lugar, que esses laços são forjados em gratidão, forjam gratidão. Em segundo lugar, observaremos que esses laços são laços sustentados pela soberania de Deus. Laços sustentados pela soberania de Deus. Leiam para mim o versículo 6, por favor. Percebe, então, que já tendo devotado graças ao Senhor por esta igreja, pela comunhão, agora ele novamente fala e traz de que tudo isso é sustentado pelo próprio Senhor. Estou certo de que aquele que começou boa obra, não foi a igreja que deu start na obra de Cristo e depois ele achou legal e veio. É o próprio Deus que dá o start nessa obra. É Ele quem sustenta a sua igreja, governa a sua igreja. Ele que começou a boa obra, é aquele que virá e completará essa obra até o dia de Cristo. Paulo demonstra que esses laços fraternos não dependem da permanência humana, ou até mesmo de alguém, mas da ação contínua de Cristo, de Deus sobre essa igreja. O amor que une a igreja não nasce de um pastor, não nasce de um presbítero, de um conselho, e nem se sustenta por ele. O amor que envolve, que enlaça as pessoas, é o amor de Cristo. É a obra de Cristo na cruz. Porque na sua soberania, nos vendo mortos em nossos delitos e pecados, Ele veio, Cristo interveio. Ele nasceu em forma humana, viveu como um homem, obediente à palavra no meu e no seu lugar. Foi à cruz, morreu, ressuscitou e entregou os nossos nomes ao Pai. Essa obra é que nos coloca para dentro do seu povo, para dentro daquilo que a própria Escritura nos trata como família de Deus. Esses são os laços que nos envolvem. Um Deus soberano, que resolve nos legar uma Escritura que nos narra a história da redenção. A história onde um Deus poderoso guia e manifesta sua graça ao direcionar um povo caminhando para si, ao salvar a sua igreja. É esse Deus, soberano sobre todas as coisas e sobre toda a história, que nos enlaça. É Ele que nos coloca para dentro do seu amor fraternal. É Ele que nos cuida, nos comprando como escravos e nos dando a adoção de filhos, tornando uns aos outros irmãos. Queridos, é assim que encaramos a nossa irmandade no Senhor. Amamos sim a igreja local. É dádiva do Senhor a igreja local. Mas um dos marcos que as nossas confissões, ou a nossa confissão, os nossos catecismos, nos mostram, quando Deus fala sobre uma igreja, Ele fala sobre uma igreja que é universal, e não aquela seita, mas uma que é espalhada por todo esse mundo, que é espalhada por toda a história, de pessoas que se unem para louvar ao Senhor, e que fazem parte de um só povo. Esse laço é muito maior do que a presença. E a soberania de Deus nos dá o destino para que cada um desses enlaçados no seu amor venham a servir e contribuir
com os 12 talentos que ele separa. Diante disso, o que nós entendemos é que a despedida não é uma ruptura. O mesmo Deus que iniciou a obra seguirá conduzindo a igreja até o dia de Deus e a nossa história enquanto caminhamos. A confiança no ministério repousa na soberania divina e não do controle ministerial. Diante disso, somos chamados a entender que laços fraternos verdadeiros não se rompem com distância, com mudanças. Eles permanecem porque estão ancorados na fidelidade de Deus e na centralidade do Senhor. O nosso amor permanece não pela presença física de cada um de nós, mas pela presença espiritual do Espírito Santo, que nos faz um só povo. Estamos meditando sobre os laços fraternos do amor de Cristo. Vimos, em primeiro lugar, que esses laços forjam gratidão. Vimos, em segundo lugar, que esses laços são sustentados pela soberania de Deus. E, em terceiro lugar, é visto que esses laços são guardados no coração e provados na caminhada. Os laços são guardados no coração e provados na caminhada. Os versículos 7 e 8 nos dizem o seguinte: aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque eu os trago no coração. Seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes comigo da graça. Pois Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vocês, no profundo afeto de Cristo Jesus. O que nós percebemos aqui é o apóstolo Paulo afirmar: tenho vocês no coração. Paulo, ele demonstra o seu profundo amor por esses irmãos. Paulo, ele mostra aqui de que, apesar das tribulações e distância, o amor é guardado no coração, e a memória da caminhada o faz cultivar, aquecer esse amor e não o desprezar e deixar. Paulo não fala como alguém distante, ele fala com afeto profundo. E também falo, esta igreja não é apenas parte da minha história, mas está no meu coração. Vocês foram usados por Deus na nossa vida, na vida da minha família, e levo cada um de vocês no coração. Levo essa igreja como uma marca que não pode ser alterada por outras igrejas que eu até ame, e que já estou a amar, mas somente daqui saio como filho. Como filho, fui alvo da graça de Deus, mediada por mãos e irmãos daqui, por pastores que desde o começo me conduziram a conhecer o Evangelho, a conhecer do ministério, a me encaminhar os passos. Nessa igreja aprendi e tive oportunidade de crescer e ser um inexperiente pastor que ainda sou. Como pastor, tive o privilégio de devolver, ainda que imperfeitamente, ainda que por breve tempo, um pouco daquilo que recebi. E esses laços, eles continuam. Eles não são institucionais, não lidam com CNPJ, eles são espirituais. Eles lidam com o Espírito. Eles são marcados pela afeição que Deus coloca uns pelos outros no seu corpo. Diante disso, somos chamados a rememorar que laços fraternos verdadeiros não se quebram com o envio, muito pelo contrário. Eles se fortalecem quando a igreja entende que cria filhos para o Senhor. E que criar filhos é parte dessa missão. E enviá-los ao mundo
faz parte de crescermos em Cristo e de amarmos aqueles que o Senhor amou como igreja. Por meio da pregação do Evangelho, que Deus chama pessoas para si, coloca dentro da família para que a gente ame. Por isso, sejamos estimulados a continuar a propagar o Evangelho como testemunho da nossa vida em comunidade. Em último lugar, quarto e último lugar, nós aprendemos então que esses laços continuam vivos na oração e na esperança. Os laços continuam vivos através da oração e na esperança. Dizem assim os versículos de 9 a 11, leiam comigo, por favor. E também faço esta oração. Amém. Aqui Paulo está mostrando que ele se importa com a igreja. Ele se importa com aqueles irmãos. Queridos, orar uns pelos outros é demonstrar a importância que aquelas pessoas têm para você. Você tirar um tempo para orar e dedicar ao Senhor a vida de outra pessoa é prova de amor. O que nós percebemos aqui, então, é Paulo ativamente amando estes irmãos enquanto ele ora. Se coloca diante de Deus, tira do seu precioso tempo com o Senhor uma dedicação para citá-los. E o que nós percebemos no conteúdo dessa oração aquece ainda mais o coração. Ele nos diz que ora para que o amor de vocês aumente mais e mais, que vocês possam continuar amando, que esses laços sejam enrijecidos, fortalecidos, que vocês possam amar na referência do amor que Deus demonstrou, indo até a cruz. É no poder da cruz e no amor de Deus que amamos uns aos outros. E Paulo, então, aqui se dedica a orar, pedindo ao Senhor: Senhor, aumenta o amor entre os irmãos. E faz isso também regado em meio ao conhecimento e toda a percepção. Que isso cresça mediante uma boa e sã teologia, mediante uma boa e sã conduta, para que esse amor venha a, de fato, obedecer à característica do amor de Deus, que nos ama perfeitamente, que nos ama com todo o seu ser, que é santo, poderoso, justo. O padrão de amar ao próximo é amar com as regras de Deus e com a entrega de Deus. Cristo se entregou até a morte, e morte de cruz. Por isso, amemos uns aos outros, nos comprometendo em crescer em Cristo, no caráter de Cristo, para que eu possa passar ainda mais desses laços que nos unem. Ele continua, então, dizendo, para que vocês provem coisas excelentes e sejam sinceros, inculpáveis para o dia de Cristo. Aqui, o que Paulo está nos mostrando é que há uma esperança que descansa no futuro, mas que não somente é tratada como um bilhete, o qual eu vou usar na hora que chegar, mas como uma caminhada, onde há um crescimento progressivo enquanto nos amamos, enquanto caminhamos, enquanto nos desenvolvemos em amor e em fé, em conhecimento, venhamos a provar de coisas excelentes e nos aperfeiçoarmos para o dia de Cristo. A caminhada de santificação deve estar presente na caminhada da igreja.
E é por isso que Paulo ora: Senhor, faze-os mais santos. Senhor, conduz a tua igreja em santidade, em amor piedoso, em conhecimento da tua graça, para que eles cresçam e progridam em crescer até o dia da volta de Cristo, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus, para a glória e louvor de Deus, dedicando tudo isso para que Cristo seja exaltado entre todas as nações e entre nós, entre cada um desses que estão envoltos nesses laços. Paulo ora para que o amor da igreja cresça em maturidade. Essa é a oração de um filho que ama a sua casa. Mesmo longe, continua intercedendo. Mesmo ausente, permanece espiritualmente presente diante de Deus. Assim também de uma mãe para com o filho, orando por mais que o saia do seu ninho. A oração revela que o amor ele não é possessivo, ele deseja o crescimento da igreja, florescimento da igreja, frutificação, para atuar na glorificação do Senhor, independentemente de estar presente ou não. Diante disso, somos chamados a experimentar a maturidade na igreja, que se evidencia quando filhos são enviados para poder pregar graça, experimentar das bênçãos da comunhão em um outro lugar. Diante dessas percepções do texto, eu gostaria de trazer algumas aplicações. E a primeira que surge no meu coração é: gerem laços. Gerem laços. Vivam os laços que Deus nos permite viver. Dito isso, não se fechem a amar os seus pastores com medo de que um dia eles não permanecerão. Vivam intensamente o tempo de hoje e as bênçãos para hoje. Se deem ao pastoreio, se deem à comunhão. Vivam os laços que Deus nos dá a viver. Aproveitemos o tempo hoje. A Escritura nos diz, o pastor Léo já nos tratou: viva cada dia seu próprio mal, nos diz o Senhor no Sermão do Monte. Vivamos intensamente os dias que Deus nos permite viver. Além disso, continuem a ser uma igreja que é celeiro para obreiros, missionários e pastores. Novamente desafiando, tendo até a disposição de enviar os seus filhos para longe, para a proclamação do reino. Além disso, convido os irmãos a confiarem no Senhor. É o Deus soberano que conhece toda a história, que domina ela e determina cada um dos nossos dias. É neste colo que estamos descansando. Por isso, confiemos que Ele completará a sua obra em nós. Nos dispusamos a Ele. Além disso, partilhem da caminhada com os vossos irmãos. Queridos, apoiem os seus pastores, apoiem os seus filhos na fé. Caminhem juntos. Sejam aqueles que dão as mãos e seguem Cristo. Tenham misericórdia para com os seus pastores. Eu posso dizer, assim como tiveram comigo: paciência, misericórdia. Erramos e continuaremos a errar, não propositadamente. Mas lembro de Lucas Leite, meu grande irmão, lembrando as palavras do meu sogro, de que se você não se decepcionou ainda comigo, pegue sua ficha, aguarde sua vez, vai chegar a hora. Homens são falhos e pecadores. Mesmo assim, caminhamos juntos.
partilhem da vida comum da igreja. Cuidem dos seus pastores, ame-os. Cuidem das pessoas que Deus tem confiado ao cuidado de vocês. Cuidem das famílias que têm chegado como bons anfitriões da Igreja de Cristo. Sejam utilizados por Deus na vida de outras pessoas. E por último, continue em oração. Há uma frase popular que nos diz: tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. E digo a vocês nos cativaram. Mantenhamos os laços em oração e firmes na esperança do Deus que nos torna independente da distância física. Cristo nos faz uma só igreja, a Igreja de Cristo. Por isso, caminhemos assim. Por último, há despedidas que mexem de um jeito diferente. Não é a dor de quem apenas passou por um lugar, mas a saudade de quem foi formado ali. A de que alguém que não chegou pronto, mas cresceu. A de quem apenas não serviu, mas foi cuidado, foi ensinado, foi direcionado. Quando Paulo escreve aos Filipenses, ele fala como um apóstolo, mas fala também como alguém que profundamente é ligado àquela igreja, por laços espirituais forjados no amor de Cristo. Hoje falo como pastor, mas também como filho dessa casa. Antes de ensinar, aprendi. Antes de pastorear, fui pastoreado. Antes de conduzir, fui conduzido. O que nos une não é apenas um período ministerial, mas uma história construída nos laços fraternos do amor de Cristo. Que Deus nos abençoe, conduza as nossas histórias, para que o seu nome seja glorificado enquanto caminhamos em santidade, em louvor e em comunhão no Senhor. Deus abençoe.